Então, a primeira apresentação dessa categoria será feita pela Maria Clara Paggio. De 18 anos, ela é de Venda Nova do Imigrante, aqui do Espírito Santo, e agora ela mora aqui em Vitória para cursar Engenharia da Computação aqui na FAESA. O tema da Maria Clara é resiliência, encontrando força nas adversidades. Maria Clara, essa plateia está aqui para te ouvir. Resiliência. Propriedade que alguns corpos possuem de retornar a seu estado original depois de sofrerem algum tipo de deformação. Ou seja, a capacidade de se reestabelecer após um problema ou se adaptar mais facilmente a mudanças. E é exatamente disso que eu vim aqui falar hoje. Eu poderia começar falando sobre diversos assuntos. Problemas na escola, bullying. E não que não seja importante, muito pelo contrário. Mas acredito que o melhor seja começar do início. Meu nome é Maria Clara, eu tenho 18 anos, e meus pais se separaram quando eu tinha mais ou menos 5. Hoje é algo muito natural para mim, mas na época foi realmente difícil. Era complicado ver todos os meus colegas morando com seus pais e eu não. Eu chorei, me ressenti, mas eu fui aprendendo. Eu fui entendendo que não é algo de outro mundo ou um bicho de 7 cabeças. E essa é a primeira lembrança de algo realmente marcante na minha vida que eu tive que aprender a lidar. Mais ou menos nessa mesma época da minha infância, minha mãe, que se tornou meu porto seguro, ela precisou trocar de emprego por problemas de saúde. A gente passou por um período difícil, pois o trabalho novo não pagava tão bem. Tente imaginar como é duro para uma criança de 6, 7 anos ter a maturidade de entender o que é passar por uma dificuldade. De não saber o porquê de não poder ganhar o presente que queria no Dia das Crianças, ou aquele ovo com o brinquedinho dentro na época da Páscoa, igual os coleguinhas. Ou ainda, aprender que não dava para tomar sorvete todos os fins de semana, não porque não fazia mal, mas porque o dinheiro era separado para todas as despesas. Foi um período difícil, mas eu aprendi muito com isso. Eu aprendi que nós só afundamos se não nos permitirmos boiar. Afinal, mudanças e dificuldades fazem parte da vida. E é necessário aprender a lidar com elas para seguirmos em frente. Eu passei por outras situações, por períodos desagradáveis, como ser isolada na escola ou fazer um trabalho em dupla sozinha, porque eu nunca era a primeira opção de ninguém. Eu comecei a deixar de ser quem eu era para tentar me moldar para o que os outros queriam que eu fosse, para me sentir pertencente. Eram coisas bestas, como brincar de bola ao invés de pular corda, ou lanchar no refeitório quando eu queria, sei lá, fazer um piquenique no parque. Eram coisas tão simples, mas que foram se acumulando sem que eu percebesse. Eu lembro bem do dia exato que eu percebi o que estava acontecendo. Foi num recreio, no 7º ano. Eu estava sentada numa mesinha de pedra, debaixo de uma árvore. E mesmo cercada de gente, era como se eu não estivesse ali. Como assim? Eu era coadjuvante da minha própria vida? Eu estava seguindo um roteiro pré-estabelecido por outras pessoas? E foi naquele momento que eu percebi algo muito importante. Nenhuma companhia preenche o que a gente mesmo não aprende a valorizar em si.
E foi a partir desse momento, sentada naquela mesinha, que eu percebi. E comecei a ver o mundo com outros olhos. Eu percebi que é necessário se revalorizar. E foi isso que eu fiz. Saber se conhecer e reconhecer o momento da mudança não é fácil, mas é necessário. E treinando, tentando me valorizar e tentando me adaptar sem deixar de ser quem eu era, foi como eu encontrei o meu lugar nesse mundo. Esse é um ensinamento que eu acredito que todos nós devemos carregar para todas as áreas da nossa vida. Trabalho, escola, família, amigos. Quem está no 3º ano, ou já passou por ele, sabe como pode ser opressor a pressão do ensino médio, a pressão do vestibular. E é justamente em momentos de dificuldade como esse que faz toda a diferença nos conhecermos. Sabe, aquele eu que guardamos tantas vezes tão profundo na gente por medo de se abrir. Talvez, se hoje eu não tivesse falado tudo isso, parecesse que minha vida sempre foi fácil, sempre foi sem problemas. Mas a verdade é que eu aprendi. Eu aprendi que nós sempre precisamos perceber que as dificuldades e mudanças acontecem. Elas fazem parte da nossa vida, mas são passageiras. E depende de nós atribuir importância a cada uma delas. Afinal, um arco-íris só aparece depois de um dia de chuva, mas cabe a nós olhar para o céu para conseguir enxergá-lo. Até porque enfrentar os desafios com serenidade não é fingir que está tudo bem. É saber que o caos existe e, mesmo assim, escolher não se perder nele. Hoje, olhando para tudo que eu já vivi, para tudo que eu já passei, eu gosto de imaginar a nossa vida como uma estrada e nós como carro em movimento. Já parou para reparar o tamanho do para-brisas em relação ao retrovisor? O para-brisas é grande, amplo, porque é realmente necessário essa amplitude e clareza para vermos o que está na nossa frente. O retrovisor é pequeno, não que não importe, mas é porque o passado não pode ser o nosso foco. Ele é realmente importante, precisamos de saber o que nos trouxe até aqui. Mas não dá para seguir em frente olhando para o que ficou no espelho. E é por isso que hoje eu tenho orgulho de dizer que muitas vezes meu para-brisa já esteve embaçado, empoeirado, completamente opaco. E em muitos momentos eu não sabia para onde eu estava caminhando. Mas ele foi sendo limpo por mãos, por gestos, pelo IP que me ajudou a me reencontrar dentro de toda essa névoa e pelas pessoas que me ajudaram a ver melhor esse caminho. E aqui eu quero deixar nessa noite algumas perguntas para refletirmos. Como está seu para-brisa? O que tem embaçado a visão de vocês? E o que vocês têm deixado ocupar seu retrovisor por tempo demais? Porque resiliência também é isso. É saber aonde colocar o olhar. E acreditar que mesmo nos dias mais difíceis, ainda há estrada pela frente. Saber que vale a pena ajustar os vidros, ajustar os espelhos, limpar os vidros, respirar fundo e continuar dirigindo. Muito obrigada.